Boa tarde, estamos aqui, eu e o Eduardo, para apresentar o nosso trabalho da criação de uma unidade de conservação numa área que a gente escolheu, de acordo com todas as diretrizes que o nosso docente pediu, que é o Dr. Professor Anders Gens Schmidt. Os discentes é o Eduardo Meira e o Gilson Carlos Ferreira Leite. Parque Nacional Terrestre, né? De acordo com a Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, no artigo 7, as unidades de conservação integrantes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o SNUC, dividem-se em dois grupos, com características específicas. Primeiro, unidade de proteção integral e unidade de uso sustentável. Essa primeira aí, unidade de proteção integral é justamente onde nossa área de conservação se enquadra, né? Por ser um parque nacional terrestre. Sim. É uma unidade de proteção integral. O objetivo básico das unidades de proteção integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nessa lei. No caso, a lei que a gente citou acima. Aqui no slide a gente pode ver que o Parque Nacional Terrestre, estadual, distrital, municipal, as áreas destinadas à preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica. Essa categoria possibilita uma maior interação com a parte visitante, pois permite o desenvolvimento de atividades recreativas, educativas e de interpretação ambiental, além da realização de pesquisa científica. Para mais adendo disso, né, essa unidade de conservação, ela tem essa permissa, né? Só é permitido o uso restrito em, vamos dizer assim, situações educativas e previstas em lei. O Parque Nacional Terrestre, né, na lei que a gente já citou, no artigo 11, o Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação e em contato com a natureza e de turismo ecológico também. Voltando aqui no slide, Unidade de Conservação Federal do Sul da Bahia, que a gente está seguindo o modelo do slide, como o professor pediu. Nós temos aqui, né, 69 áreas de proteção ambiental. Se a gente for olhar, é de âmbito federal e de âmbito estadual. 69 tem áreas aqui, né, todos os municípios da região sul da Bahia, sul e extremo sul da Bahia, bem delimitados aqui. Se a gente for citar aqui na nossa região, né, nós temos Prado, Porto Seguro e Alcobaça e Caravelas aqui, né, como as áreas aqui do extremo sul da Bahia. E os dados específicos estão todos detalhados aqui no slide. Como a gente já vai enviar, o professor pode analisar todos os dados específicos aqui. Unidade de Conservação Federal. As imagens que a gente anexou aqui ao slide, ali estão todas demarcadas em vermelho as unidades de conservação que já existem. A gente observando da nossa região aqui, a gente consegue ver aqui, né, o Parque Nacional de Abrolhos aqui embaixo, uma vista para o satélite. Um pouco mais acima a gente consegue ver também, né, o Parque Nacional de Itamaraju. Sim. Além de todas as outras demarcações, foi criado o nosso parque, que a gente chama de Parnacabaça, foi o nome que a gente escolheu, que é uma região que fica entre a Barra de Caravelas e a Barra de Alcobaça. Isso é um nome, né? Seria uma junção aí dos dois nomes, né? É um nome, como a própria lei diz, quando a gente for criar algum parque, assim, a gente tem que procurar essa questão histórica, né? Para dar essa ênfase, né? Às comunidades que aqui já tinham, né? Antigamente. Aqui, nessas duas imagens, a gente consegue ver ali por satélite onde começa, onde termina, e toda a parte vermelha que delimita exatamente o Parque Nacional, né?
que é o Parna Carabaça, que a gente criou, que é a unidade de conservação. Essa visão, ela é a visão, né, que a gente tirou do Google Earth, né? A gente tem essa possibilidade de você colocar visão por satélite ou visão por mapa, né? Você colocando a visão por mapa ali, você consegue observar também a BR-101 e a delimitações de Alcobaça e Caravelas, né? Bem definidas. Principalmente que a olho dá para notar ali a Barra de Caravelas, né? Onde o rio encontra o mar, e também a Barra de Alcobaça. Aqui nessas 3 imagens, a gente tem ali longitude, a área, o perímetro de quilometragem e também a área em hectares. Isso, esse parque que a gente buscou, quando a gente fez essa demarcação, a gente buscou sempre estar olhando a parte que está mais preservada, né? Então ele ficou uma área maior, né, que tem o perímetro ali, o perímetro número, a área de 699 hectares, e uma outra pequena área também que é digamos assim, de floresta nativa de 12 hectares, né? A gente deixou as áreas que estão um pouco degradadas fora por conta dessas legislações que tem, né? A gente procurar sempre áreas que já tem uma preservação ali, de certa forma, ativa ainda. Parque Nacional Terrestre. O foco da unidade de conservação será o bioma Mata Atlântica e nos ecossistemas floresta remanescente e restinga, com ênfase no jacarandá da Bahia, uma árvore endêmica do litoral do sul da Bahia. E essa espécie, também conhecida por sua madeira nobre, se destaca pela sua beleza e importância ecológica. E da espécie também, né? Vamos falar da espécie de bromélias, que é uma espécie que fica muito ali, tem bastante variedade ali naquela restinga, né? Que é aquela área ali entre a floresta, a Mata Atlântica e o mar, né? A gente vai estar analisando aí que abriga diversos organismos, né? Que quem conhece sabe, né? Que ela tem uma forma que ela tem, né? Cônica, que vamos dizer assim, é um reservatório de água, né? E ali insetos se reproduzem, né? Animais de pequeno porte conseguem beber essa água, né? Então a gente vai estar dando foco nisso. O motivo pela escolha desse foco foi a grande magnitude com que o bioma Mata Atlântica vem sendo destruído. Em unidade de conservação de proteção integral, como parques nacionais, não há previsão de um conselho gestor, como nas unidades de uso sustentável. A gestão dessas áreas é mais restrita, buscando a preservação e o uso indireto dos recursos naturais, com foco em pesquisas científicas, educação ambiental e atividades de ecoturismo. Quando permitido, as decisões tomadas pelo órgão responsável, né, dessas unidades são normalmente baseadas em informações técnicas, né? Normalmente quem regula isso é o Instituto Chico Mendes, né, com base na lei que a gente está trabalhando aqui da criação de Parques Nacional Terrestre. O Parque Nacional Terrestre, nesse primeiro nível de organização ecológica, faremos o monitoramento em nível populacional, no caso da cidade. Observaremos o número de indivíduos de uma espécie, no caso do jacarandá da Bahia, por unidade diária. Para tal, estabeleceremos parcelas permanentes dentro da unidade de conservação, que terá um tamanho definido de 50 e 50 metros, né, quadrados. Isso. O monitoramento ele será anual, né, por ser uma árvore de grande porte. Faremos também a análise de comparação de densidade entre os diferentes anos, né, e indicar a tendência de crescimento ou de declínio desses indivíduos, né, que isso indica, né, se está crescendo ou se está diminuindo, e fornecer informações, né, sobre a saúde da área pesquisada ou monitorada, no caso. E o monitoramento ecológico de bromélias em uma unidade de conservação, indicadores biológicos podem fornecer informações valiosas sobre a saúde do ecossistema. 3 exemplos em diferentes níveis de organização ecológica são a riqueza de espécies de bromélias, né, em nível de comunidade, a densidade de larvas, né, de inseto, como a gente falou aonde fica aquele reservatório, né, em nível de população, e a presença de espécies indicadoras de nível de ecossistemas. A riqueza de espécies de bromélias no nível de comunidade. O indicador
seria a riqueza de espécies, ou seja, o número total de espécies diferentes de bromélias presentes em uma área. Pode ser um indicador da diversidade da vegetação e da qualidade do habitat. Uma alta riqueza de espécies de bromélias geralmente sugere um ambiente mais saudável e mais complexo. No segundo nível, na organização que a gente faremos o monitoramento em nível de comunidade, de diversidade. Observaremos a diversidade, como a gente já falou nos outros slides, né? A gente vai medir os indicadores, como a gente vai fazer essa coleta de dados, né? Serão coletadas amostras de bromélias em diferentes pontos da unidade de conservação, a presença, né, a abundância e a característica de cada bromélia, né? Faremos também o uso de fotografia e imagem utilizando câmeras para registrar a distribuição e característica das bromélias, permitindo o acompanhamento visual ao longo do tempo. A identificação das espécies será feita com base em características morfológicas e a contagem de números de espécies. Uma alta riqueza de espécies de bromélias geralmente sugere um ambiente mais saudável e complexo. A diminuição na riqueza de espécies pode indicar degradação ambiental, como a perda do habitat, ou introdução de espécies invasoras, impactando negativamente a comunidade de bromélias. Futuramente, né, para além desse momento de monitoramento, né, poderemos fazer também, né, um monitoramento da água e coletar análise, né, das bromélias para verificar a presença de poluentes e de contaminantes. Esse monitoramento ele é mais complexo, né, que questões químicas, né, mas a gente já deixa um adendo aí para futuras pesquisas, né? Exatamente. Nesse terceiro nível de organização ecológica, faremos um monitoramento em nível de ecossistema. Em uma unidade de conservação da Mata Atlântica, do Parque Nacional do Carabaça, avaliaremos a cobertura e estrutura da vegetação, incluindo o percentual de área ocupada por diferentes tipos de vegetação e diversidade de espécies. Realizaremos a medição e a observação de campo, utilizando técnicas, né, e parcelas permanentes, transectos e inventários florestais. Mediremos diferentes áreas da unidade e de conservação que fornecerão informações sobre a estrutura vertical e horizontal da floresta, indicando a idade e o estado de desenvolvimento da floresta. Nós já aproveitaremos, né, a análise do primeiro nível e do segundo nível, já com a forma de já termos esses dados armazenados para a nossa implementação do nosso terceiro nível, né, para poupar, né, trabalho e tempo, né? Nesse primeiro momento, vamos monitorar a floresta remanescente e restinga dentro da unidade de conservação, auxiliando na avaliação de composição da paisagem e identificação das áreas com maior ou menor grau de preservação. Esses dados serão cruciais para entender o estado de saúde da floresta e identificar que áreas precisam de atenção para a conservação e restauração. A gente colocou nesse primeiro momento, né, florestas remanescente e restinga porque o monitoramento de ecossistema ele é bastante complexo, né? Então a gente delimitou essas duas áreas para podermos fazer um monitoramento mais específico, né? Para a gente estar complementando o nosso trabalho aqui, a nossa análise, como nosso colega o seu Gilson já falou, ela foi baseada, né, em imagens de satélites. Então ela ficou tipo assim, a gente fez um projeto focado nessa área que seria um Parque Nacional Terrestre. Só que além disso, a gente também tem que levar em consideração, né, as comunidades daquela região, as comunidades tradicionais daquela região, e também que a área escolhida provavelmente ela está muito degradada, né? Então a gente terá que fazer um trabalho ali de restauração voltado mesmo para a preservação dessas espécies e recuperação dessa área. Convidando a comunidade, né, desses lugares para alguns mutirões, para não audiência pública, porque é um projeto de cuidados, né? E eu acredito que as pessoas que moram ali por perto, eles querem também esse cuidado com a floresta, com aquela parte, porque
para a comunidade é muito positivo que essa unidade de conservação seja criada. Que vão trazer pontos extremamente positivos para quem mora naquele lugar. Sabemos que para a criação de um parque nacional, né, tem todo um processo, um trajeto, né, desde, vamos dizer assim, né, pessoas que moram ali ser transferidas para outros lugares, né, ter suas áreas compradas ali pela União, né, tem todo a desapropriação, traçado, né? Isso, propriamente. Das pessoas que estão, que moram ali, e aí tem a questão dos povos originários, que é complexo, mesmo que seja um motivo para cuidar da unidade de conservação, para retirar essas pessoas dali. Talvez nem a União nem consiga, e existem parques nacionais, inclusive, que povos originários moram ali, enfim. Sabemos que essa questão de unidades federais ela é bem complexa, então a gente tentou trazer aqui, buscar essa conversação, né, que a gente viu nas aulas, né, essa questão do mito da natureza intocada e em diálogo, né, com a questão também do nativo, né, bom também, né, a gente tentou buscar colocar todas essas coisas que a gente estudou na aula no nosso trabalho. Sabemos que é complexo, mas buscamos fazer isso e acredito que dentro das especificidades da lei, né, que fala dessa questão da relação de povos originários e criação de unidades de conservação, a gente conseguiu, né, atingir, vamos dizer assim, tocar, né, esse processo aí que a gente está de aprendizado. O nosso trabalho de pesquisa e de criação de unidade de conservação é esse, e a gente agradece a oportunidade do professor que se dispôs a passar o conhecimento em um tempo curto, mas de forma precisa. Só agradecer, obrigado e até uma próxima. Obrigado, tchau, tchau.